Nós estamos aqui no ano de Noé e a gente trabalhamos algumas coisas que é importante na vida do ser humano, que é importante na tua vida, que é importante na vida de qualquer um. E a gente às vezes precisamos ter sabedoria de como o Senhor vai nos sustentar, de como o Senhor vai fazer algumas coisas nas nossas vidas. Há muitas coisas em nós que nós precisamos de mudança. E eu sempre tenho falado dentro da igreja, o lugar que eu e você vai ver mais defeito é dentro da igreja. O lugar que nós vamos ver mais defeito no mundo, nós não enxergamos defeito porque nós concordamos com aquilo que é do mundo. Mas os defeitos nós vamos enxergar dentro é o lugar que você vai enxergar todo tipo de defeito. É o lugar que você vai enxergar o que é a pessoa no espírito, o que é uma pessoa na carne. É o lugar que você vai conviver o que é uma pessoa dentro da igreja, o que é uma pessoa fora da igreja. E você vai conhecer o que é um irmão em comunhão, o que é um irmão fora da comunhão. Tudo você vai aprender. A igreja é um lugar que você vai ver mais defeito. Por quê? Nós encontramos na Bíblia que o Senhor disse: seja santo como eu sou santo. O Senhor dizendo isso. Seja, a palavra seja é futuro. Isso quer dizer lapidação. Então, a nossa santidade vai ser lapidada um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 ano, 2 anos. E outra coisa que nós temos que enxergar na igreja, nós não podemos pôr uma pedra em cima. A Bíblia, o Senhor disse que a palavra dele é mais provada do que o ouro no fogo. Então, no evangélico geral, não existe pastor santo, não existe bispo, apóstolo santo. Não existe. Porque até então, eu e você, bispo, apóstolo, somos gerados do pecado. Somos gerados de relações de pais e mães. E o Espírito Santo, ele não é carne. E o próprio Deus ministrou em Romanos capítulo 8, versículo 8, que a carne não agrada ao Senhor. Então, não existe santo, não existe esse púlpito aqui santo, não existe, esse altar não existe. O altar é eu e você. Isso daqui passa, tudo vai passar. O altar é eu e você. A santidade em nós, ela vai sendo purificada de acordo com a nossa obediência. Vejamos, nós estamos trabalhando o ano de Noé em 2015. Nós todos sabemos, para a santidade operar em nossas vidas, nós temos que ter uma vocação com Deus. Eu quero que você, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, nós vamos encontrar alguma coisa bíblica aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Você vai ver a respeito do que a palavra diz. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo. Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço foste comprados, não vos torne escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Agora nós vamos trabalhar o ano de Noé. O chamado, cada um de nós aqui dentro tem um chamado. Cada um de nós temos uma tendência para fazer algo para o Senhor. Agora veja bem, este chamado de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, cada um de nós, com o passar do tempo na presença de Deus, você já sabe
o que é preciso ser feito. Mas agora atrás disso entra outra coisa que é muito importante. Para você fazer parte do chamado, precisa ter dedicação. Não é uma coisa que só faz um dia e depois para. É uma dedicação. Lembra no sábado nós fizemos o primeiro curso de obreiros? É uma dedicação que é todos os dias. Você vai ter de dedicar àquilo. Se canta, tem que ter dedicação, canto, ensaio. Se toca instrumento, tem que ter dedicação ao instrumento. Se é ministro da palavra, tem que ter dedicação da Bíblia. Tudo tem que fazer parte do chamado. Agora, a Bíblia, de 1 a 10%, eu e você, nós não vamos conseguir viver 3%. Porque a Bíblia ela é escrita e inspirada em Espírito. Ela não é escrita em carne. O homem fez, mas foi revelação do Espírito. Veja que nós estamos vivendo um ano de família. O ano de Noé. E nós já falamos sobre isso, vamos tentar falar novamente. Como é difícil você fazer a vontade de Deus dependendo da família. Para você ver a dificuldade que é para você fazer a vontade de Deus se você for depender da família. Primeiramente, o que nós vamos encontrar aqui? Deus chamou Noé para que Noé construísse uma arca, porque futuramente iria acontecer alguma coisa lá na frente, porque Deus, Ele trabalha olhando para frente. Deus, Ele permanece nas nossas vidas uma coisa futura, e o futuro pertence a Deus. Agora veja bem, se Noé não obedece o chamado de Deus na construção da arca, nem ele, nem a família seria salvo. Por quê? Nós encontramos em Gênesis, capítulo 6, que nós vê aquilo que Deus falou para Noé no capítulo 6. Deus vendo a situação daquilo que a terra estava acontecendo. Aí Deus, a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, porque a terra estava corrompida. No capítulo de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo da toda a carne, porque a terra está cheia de violência, de homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Eu quero que você faça para você uma arca de tábuas, de preste nela, farás compartilhamentos, e você vai filetar ela com betume, por dentro e por fora. Veja bem, Deus chamou ele, chamado de Deus. Cada um de nós tem um chamado. Deus, na igreja, uns tem um chamado